Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deu a cada ser humano o poder de decidir. Mas qualquer decisão que façamos tem consequências para o bem ou para o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos. O relato da criação afirma que Deus viu tudo o que tinha feito e que tudo era muito bom, era perfeito. Há muita gente que não entende o que significa a perfeição. Digo isso porque com frequência me deparo com pessoas que perguntam: por que Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal? Não é o próprio Deus o autor do mal? Vejamos este assunto. Deus tinha criado os seres perfeitos, mas para que Adão e Eva fossem perfeitos, precisavam ser livres moralmente. E para ser livres, precisavam do poder da escolha. E para escolher, eles tinham que ter perante eles pelo menos dois caminhos. Senão, como poderiam escolher? Agora, esses dois caminhos eram a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Isto quer dizer que se Deus colocou a possibilidade do mal e do bem, então Ele é o autor do mal. Não. Não tenha pressa em tirar conclusões. A possibilidade de não é o. Vou explicar. As ilustrações ajudam a entender conceitos. Eu pergunto, você tem a possibilidade de contrair câncer? Sim ou não? Claro que sim. Agora, isso significa que você está com câncer? Claro que não. Porque a possibilidade de não é o. Então, ali estava o primeiro casal, no Jardim do Éden. Eram livres, podiam escolher. Existiam duas possibilidades diante deles, mas infelizmente eles tomaram a decisão errada. Escolheram a possibilidade do mal, e então o pecado apareceu. Mas, quando lemos o relato bíblico, vemos que Deus lhes tinha advertido. Deus tinha falado para eles não se aproximarem da árvore. Esse conselho está implícito. O relato literal está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham sido advertidos. Se se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem, morreriam. Assim sendo, o melhor jeito de se verem livres da tentação era ficarem longe da árvore, mas não o fizeram. A lição que aprendemos é que todos, querido, todos temos alguma árvore em nossa vida. E a melhor maneira de sairmos vitoriosos é ficarmos longe do ponto da tentação. Agora, cada um sabe o que é tentação para si mesmo. Ninguém precisa dizer para você. Você conhece suas fraquezas. Fique longe daquilo que pode lhe fazer cair. A segunda parte da lição fala das tristes consequências da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, começando com o versículo 17. Diz assim: Eva teria dores de parto, mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Iria se deparar com obstáculos e teria de lutar e suar para colher alguma coisa. Assim, Adão saberia que a desobediência também teria afetado a criação. Além disso, enquanto cultivasse a terra, ele iria lembrar que tinha sido formado do pó da terra e que um dia voltaria para o pó. Mas a pior das consequências da desobediência não foi no aspecto físico. Foi no aspecto do relacionamento, das emoções. O casal começou a discutir entre si.
Começaram as acusações, as intrigas. Adão acusou a sua mulher, a mulher acusou a serpente. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Mais ainda, o medo apareceu. Adão e Eva tiveram medo de Deus e medo um do outro, vergonha. Passaram a preparar aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Enfim, a vida virou uma tragédia. Hoje, nós vivemos no século do medo. As casas são verdadeiras prisões onde os cidadãos se escondem de seus próprios irmãos para não serem vítimas de violência. Não é esse o mundo que Deus criou para seus filhos. Mas o pecado é insidioso. Ele destrói tudo por onde passa. Quando a tentação chega, ele não mostra a cara feia das consequências, só mostra o brilho sedutor do momento. Foi assim no Éden e continua sendo assim também em nossos dias. Vamos agora para 8:3. Aqui se fala do poder da decisão. Veja, após a queda de nossos primeiros pais, nós não perdemos o poder de decidir, continuamos sendo seres moralmente livres. Livres para viver ou livres para morrer. Livres para escolher o bem ou o mal. Para nossa felicidade ou para nossa desgraça, mas livres. A lição menciona 2 homens bíblicos como exemplo de todos os seres humanos. O primeiro é Abraão. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou uma terra de promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Para sair, obedecendo a ordem de Deus, Abraão teve que tomar uma decisão. E ele decidiu pela fé. Decidiu sair, sem saber para onde ia, somente acreditando que Deus o estava chamando. Que Deus iria levá-lo para um lugar melhor do que aquele que os seus pés estavam pisando. Oh, querido, grava isto na tua mente. Deus nunca vai levar você para um lugar onde a graça de Deus não te sustente. Mesmo que no começo parece que Deus errou, Ele jamais erra. Coloca bem isso na mente. Agora, após a queda de Adão e Eva, Deus nos deu um instrumento que iria nos ajudar a decidir do jeito certo, a decidir para o bem, a decidir para a vida. Esse instrumento chama-se fé. Mas a fé é um presente de amor que Deus dá àqueles que convivem com Ele. Fé é confiança. E para confiar em alguém, você precisa conhecê-lo, conviver com essa pessoa, passar tempo com ela. Como é que a fé lhe ajuda a tomar decisões certas? Enquanto você convive com Deus, através do estudo da sua palavra, você aprende os seus caminhos, conhece o mapa, ouve os conselhos divinos e quando chega o momento de decidir, você sabe o que fazer. Abraão era amigo de Deus. Por isso, quando Deus o chamou, não hesitou em responder o chamado com sabedoria. Tomou a decisão certa, saiu, deu origem à grande nação de Israel. Mas a Bíblia relata que Abraão nem sempre tomou a decisão correta. Errou muitas vezes, como quando não confiou nas promessas de Deus e se apressou a ter um filho com a serva de Sara. Enfim, é claro que nesses momentos nos quais ele tomou decisões erradas, não estava em comunhão com Deus. Seria impossível errar permanecendo ao lado de Deus. Mas o que me deixa animado nesta lição
é saber que mesmo depois de ter caído, Abraão se levantou, continuou a sua caminhada com Deus. Esse é o segredo da vitória. Eu não estou justificando que você se separe de Deus e tome decisões erradas, não. Mas, querido, se por coisas da vida você cair, levante-se. Não fique caído. Ninguém vai se perder porque caiu alguma vez. Se alguém se perder, será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a sua caminhada com Jesus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deu a cada ser humano o poder de decidir. Mas qualquer decisão que façamos tem consequências para o bem ou para o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou perfeitos. O relato da criação afirma que Deus viu tudo o que tinha feito e que tudo era muito bom, era perfeito. Há muita gente que não entende o que significa a perfeição. Digo isso porque com frequência me deparo com pessoas que perguntam: por que Deus colocou no jardim a árvore do bem e do mal? Não é o próprio Deus o autor do mal? Vejamos este assunto. Deus tinha criado os seres perfeitos, mas para que Adão e Eva fossem perfeitos, precisavam ser livres moralmente. E para ser livres, precisavam do poder da escolha. E para escolher, eles tinham que ter perante eles pelo menos dois caminhos. Senão, como poderiam escolher? Agora, esses dois caminhos eram a possibilidade do bem e a possibilidade do mal.
Isto quer dizer que se Deus colocou a possibilidade do mal e do bem, então Ele é o autor do mal. Não, 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 não. Não tenha pressa em tirar conclusões. A possibilidade de não é o. Vou explicar. As ilustrações ajudam a entender conceitos. Eu pergunto, você tem a possibilidade de contrair câncer? Sim ou não? Claro que sim. Agora, isso significa que você está com câncer? Claro que não. Porque a possibilidade de não é o. Então, ali estava o primeiro casal no Jardim do Éden. Eram livres. Podiam escolher. Existiam duas possibilidades diante deles. Mas, infelizmente, eles tomaram a decisão errada. Escolheram a possibilidade do mal. E então o pecado apareceu. Mas, quando lemos o relato bíblico, vemos que Deus lhes tinha advertido. Deus tinha falado para eles não se aproximarem da árvore. Esse conselho está implícito. O relato literal está registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, e diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham sido advertidos. Se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal e comessem, morreriam. Assim sendo, o melhor jeito de se verem livres da tentação era ficarem longe da árvore, mas não o fizeram. A lição que aprendemos é que todos, querido, todos temos alguma árvore em nossa vida. E a melhor maneira de sairmos vitoriosos é ficarmos longe do ponto da tentação. Agora, cada um não sabe o que é tentação para si mesmo. Ninguém precisa dizer para você. Você conhece suas fraquezas. Fique longe daquilo que pode lhe fazer cair. A segunda parte da lição fala das tristes consequências da decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram. Está registrado no capítulo 3 de Gênesis, começando com o versículo 17. Diz assim: Eva teria dores de parto, mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Iria se deparar com obstáculos e teria de lutar e suar para colher alguma coisa. Assim, Adão saberia que a desobediência também teria afetado a criação. Além disso, enquanto cultivasse a terra, ele iria lembrar que tinha sido formado do pó da terra e que um dia voltaria para o pó. Mas a pior das consequências da desobediência não foi no aspecto físico, foi no aspecto do relacionamento, das emoções. O casal começou a discutir entre si. Começaram as acusações, as intrigas. Adão acusou a sua mulher, a mulher acusou a serpente. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Mais ainda, o medo apareceu. Adão e Eva tiveram medo de Deus e medo um do outro, vergonha. Passaram a preparar aventais com folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Enfim, a vida virou uma tragédia. Hoje, nós vivemos no século do medo. As casas são verdadeiras prisões onde os cidadãos se escondem de seus próprios irmãos para não serem vítimas de violência. Não é esse o mundo que Deus criou para seus filhos. Mas o pecado é insidioso. Ele destrói tudo por onde passa. Quando a tentação chega, ele não mostra a cara feia das consequências, só mostra o brilho sedutor do momento. Foi assim no Éden e continua sendo assim também em nossos dias. Vamos agora para 8:3. Aqui se fala do poder da decisão. Veja, após a queda de nossos primeiros pais, nós
não perdemos o poder de decidir. Continuamos sendo seres moralmente livres. Livres para viver ou livres para morrer. Livres para escolher o bem ou o mal. Para nossa felicidade ou para nossa desgraça, mas livres. A lição menciona 2 homens bíblicos como exemplo de todos os seres humanos. O primeiro é Abraão. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou uma terra de promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Para sair, obedecendo a ordem de Deus, Abraão teve que tomar uma decisão. E ele decidiu pela fé. Decidiu sair, sem saber para onde ia, somente acreditando que Deus o estava chamando. Que Deus iria levá-lo para um lugar melhor do que aquele que os seus pés estavam pisando. Oh, querido, grava isto na tua mente. Deus nunca vai levar você para um lugar onde a graça de Deus não te sustente. Mesmo que no começo parece que Deus errou, Ele jamais erra. Coloca bem isso na mente. Agora, após a queda de Adão e Eva, Deus nos deu um instrumento que iria nos ajudar a decidir do jeito certo, a decidir para o bem, a decidir para a vida. Esse instrumento chama-se fé. Mas a fé é um presente de amor que Deus dá àqueles que convivem com Ele. Fé é confiança. E para confiar em alguém, você precisa conhecê-lo, conviver com essa pessoa, passar tempo com ela. Como é que a fé lhe ajuda a tomar decisões certas? Enquanto você convive com Deus, através do estudo da sua palavra, você aprende os seus caminhos, conhece o mapa, ouve os conselhos divinos, e quando chega o momento de decidir, você sabe o que fazer. Abraão era amigo de Deus. Por isso, quando Deus o chamou, não hesitou em responder o chamado com sabedoria. Tomou a decisão certa, saiu, deu origem à grande nação de Israel. Mas a Bíblia relata que Abraão nem sempre tomou a decisão correta. Errou muitas vezes, como quando não confiou nas promessas de Deus e se apressou a ter um filho com a serva de Sara. Enfim, é claro que nesses momentos nos quais ele tomou decisões erradas, não estava em comunhão com Deus. Seria impossível errar permanecendo ao lado de Deus. Mas o que me deixa animado nesta lição é saber que mesmo depois de ter caído, Abraão se levantou, continuou a sua caminhada com Deus. Esse é o segredo da vitória. Eu não estou justificando que você se separe de Deus e tome decisões erradas, não. Mas, querido, se por coisas da vida você cair, levante-se. Não fique caído. Ninguém vai se perder porque caiu alguma vez. Se alguém se perder, será porque, tendo caído, não quis se levantar e continuar a sua caminhada